Convido os irmãos a abrirem a Bíblia, o livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Senhor é Deus Santo e Poderoso. Digno de glória é o nome dele. Só ele é digno de todo louvor, honra e majestade. Honra e domínio seja dados a ele todo o tempo, adoremos. Filipenses capítulo 3. Após o Gálatas, Efésios. Filipenses. Vamos ler a partir do versículo 7. Filipenses 3, a partir do 7, diz assim: o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do amor, do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado dele, não tendo justiça própria que proceda de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isto ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Sejam como for, andemos de acordo com o que já alcançamos, até que os irmãos podem se assentar. Glória ao santo nome do Senhor. Os irmãos têm liberdade para adorar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, esse texto é maravilhoso e tem tanta riqueza de ensinamento da parte de Deus. Eu já preguei em uma parte dele, mas visando outros aspectos da passagem, outros ensinamentos, porque são muitos. Só que aqui Deus colocou no meu coração uma mensagem específica e já faz alguns dias. O Senhor nos convida a seguir em frente, irmãos. O Senhor nos convida a avançar. O Senhor nos convida a não voltar para trás. E é isso que eu quero dizer nessa noite. Não volte para trás. Não volte atrás. Não volte atrás. Não retroceda. Não ande como ímpio. Tem um hino antigo que diz: a vida do homem sem Deus é assim, dando um passo para frente e 2 passos para trás. Mas na vida cristã não é assim. Por mais que às vezes temos que dar um passo atrás, mas é sempre para dar um salto mais adiante. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 7 inicia dizendo que o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E eu inicio por aqui
devido ao fato de que anteriormente, nos versículos precedentes, Paulo vai falar da sua vida pré-conversão, a sua vida judaica, farisaica, de serviço no judaísmo, um israelita devoto da religião judaica e muito zeloso nos preceitos e nos ensinamentos, até mesmo ao ponto de matar por eles. Os ensinamentos mal interpretados, digamos, para deixar claro. E Paulo vai dizer de todos eles, de tudo que ele fez, de tudo que ele passou, de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele sabia, e era um homem muito inteligente. Mas ele vai dizer, o que para mim era lucro, de tudo isso que eu fiz, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu sabia, de todo o meu conhecimento, de toda a minha sabedoria, de toda a minha herança judaica, o meu sangue, a minha herança judaica, o meu sangue judaico e ao mesmo tempo também romano, e todo o nome que ele tinha e a autoridade devido ao seu contexto da época, isso tudo considerei perda por causa de Cristo. E eu sei que esse texto se aplica ao contexto de Paulo especificamente, mas isso é o que todos nós devemos trazer para a nossa vida, porque o que para nós era considerado lucro nas nossas vidas, na nossa vida passada, antes de Cristo, agora devemos considerar de fato como perda por causa de Cristo. Perder o benefício de estar certo muitas vezes, perder dinheiro talvez, perder trabalho, perder status, perder nome. Talvez alguns de nós tivéssemos alguma coisa antes de alcançar a Cristo ou julgássemos ter alguma coisa, mas no final das contas nunca tivemos nada e Cristo é tudo. Como a palavra do Senhor diz, Cristo é tudo em todos. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 21, Eliseu é convidado por Elias a seguir o seu ministério, a se dedicar ao ministério profético, a entregar a sua vida ao serviço do reino. Naquela época, o ministério profético era um tanto quanto diferente. E Elias convida Eliseu e Eliseu aceita esse convite e vai. E o ato de Eliseu é muito interessante. No versículo 21 vai dizer que Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. Eliseu estava na terra com uma junta de bois, aliás, eram 12 juntas de bois, se não me engano, e ele estava lá tocando a última junta, e ele pega essa junta de bois, quebra o arado, queima e os bois, queima os bois e oferece para o povo se alimentar. E para nós hoje parece não ser tanta coisa, mas na época era muito mais valioso do que hoje. Uma junta de bois significava quase como tendo um trator. Na verdade valia muito mais do que um trator hoje. Só para os irmãos saberem, só a roda, só o pneu do trator é mais de 5 mil, 10 mil, dependendo, até mais do que isso. Então, para Eliseu, se tratava de um sacrifício grande. E por quê? E por que ele tomou tal atitude? Alguns entendem que talvez Eliseu, aceitando o chamado de Elias, ele entende que o Senhor me chamou, eu irei. E não tem por que guardar essas coisas passadas, porque eu não retornarei, eu não voltarei atrás, eu não vou mais precisar delas, eu não vou arar terra mais. Agora eu somente viverei para levar a mensagem do Senhor. Glória a Deus. Como eu disse, às vezes devemos dar um passo para trás, mas somente para dar um passo adiante. E Eliseu voltou para trás para quê? Para pegar aquilo que ele tinha de precioso, aquilo que lhe concedia ganhos, aquilo que lhe dava lucro. O que lhe dava lucro. Ele considerou como perda, sacrificou e entregou para servir ao Senhor. No versículo 8 de Filipenses 3, Paulo vai dizer: na verdade, eu considero tudo como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas. Todas as coisas eu perdi e considero como lixo para ganhar a Cristo. E se alguém vai dizer que o versículo 7 não se aplica a nós, porque Paulo estava falando do conhecimento dele da lei, da cultura judaica, mas no versículo 8 está claro que é para cada um de nós, porque Paulo fala, na verdade, não é só essas coisas a respeito da lei que eu considero como perda, mas tudo na minha vida. Tudo foi perda. Tudo foi perda de tempo. Enquanto Cristo não entrou na minha vida, tudo que ficou para trás foi somente lixo, como ele mesmo expressa, e algumas traduções vai dizer esterco. Comparada ao ganho do conhecimento de Cristo. Perdi todas as coisas que considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que precede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Jesus vai dizer àquela mulher, a mulher adúltera, lá em Mateus, aliás, lá em João 8,10, que estava sendo julgada provavelmente os ancestrais que levaram diante de Jesus, para que este a condenasse. E ela seria apedrejada, e Jesus vai dizer que eles atirassem as pedras. O primeiro atirasse aquele que não tivesse pecado. E aqueles homens começam a sair um por um, a começar dos mais velhos até o mais novo. Não permanece ninguém. Jesus volta para aquela mulher e olha no versículo 10, levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu te condeno. Então podemos olhar para trás e saber que não temos motivo para voltar, para tentar corrigir, para tentar consertar, para tentar ajeitar o que ficou no passado, porque a nossa justiça não procede de força humana, mas do Senhor, que é mediante a fé. Porque nem tampouco o Senhor nos condenou. E não volte atrás, vai, não peques mais, somente siga adiante, continue com Cristo, avance no reino em santidade. Glória a Deus. Ainda em Filipenses 3, no versículo 10, a gente continua dizendo que o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. É interessante que Paulo, um cara que viveu tantas experiências com o Senhor, expressa o seu desejo de conhecer a Cristo, de viver mais dele, de se aprofundar nessa intimidade, nesse conhecimento. E ele não está falando aqui de chegar no céu. Aqui ele está falando de algo aqui para esse tempo da terra. Ele quer conhecer mais de Cristo, o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos. Então por isso que eu digo que é algo para que agora, esse sofrer, esse viver por Cristo, o Senhor não nos condena, Ele nos pede para avançar adiante, sem pecado, e buscando conhecer a Cristo. Lá no versículo 21 de Filipenses 1, um capítulo, aliás, 2 capítulos atrás, Paulo vai dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele vai dizer que quer participar, aqui no versículo 10, ele quer participar da cruz de Cristo, do sofrimento, da dor de Cristo. E como isso se dá? Ele não está falando simplesmente de sofrer os açoites, os naufrágios, as perseguições que ele sofreu, e sofreu muitas vezes, mas ele está falando de uma renúncia diária. Ele está falando de um estilo de vida. Ele está falando de uma nova maneira de agir. Participando de Cristo, do sofrimento.
para que então, conhecendo a Cristo e conhecendo o poder da sua ressurreição, conhecendo o poder que Ele tem para nos trazer a vida, nos conceder vida, nos transformar em algo melhor, podemos confiar e morrer, porque sabemos que Ele nos dará uma vida nova, um novo estilo de vida, uma nova capacidade, uma nova mente. Então podemos nos entregar à morte como Paulo se entregou de fato, e não só fisicamente eu estou falando, mas em todo o tempo, morrendo, matando a nosso corpo, matando a nossa carne, desprezando os prazeres, indo em frente e não pecando mais. Lá em Gênesis 19, no versículo 25 e 26, vai contando a história de Ló, que estava morando em Sodoma, e o Senhor vai destruir Sodoma devido à iniquidade daquele povo, à imoralidade que estava naquele lugar. E Ló sai da cidade, os anjos juntamente, os irmãos conhecem a história, acompanham Ló até fora da cidade, eles vão correndo, ele juntamente com sua família, sua esposa e suas 2 filhas. E vai dizendo assim que o Senhor destruiu aquela cidade, toda a campina e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. O Senhor destruiu tudo. Não tinha mais nada para lugar. Não tinha nada para Ló ali, nem para sua família. Aquele lugar foi completamente destruído. Aquele lugar ficou no passado. O Senhor destruiu aquele tempo, destruiu aquela vida, destruiu aquele estilo de viver. Mas vai dizer que a mulher de Ló olhou para trás. E o Senhor desceu o juízo sobre ela, ela se transforma em um estátua de sal. Por quê? Porque ela desejou a maldade que o Senhor havia desprezado. Ela olhou para trás com a lembrança, com a saudade ou com a nostalgia, seja lá o que for. Ela, em vez de avançar em direção ao destino que o Senhor tinha colocado, ela olhou para aquilo que o Senhor já havia destruído, já havia terminado e fundado. Não há nada para trás, não há nada para nós no passado que o Senhor lavou, limpou e purificou. Agora vivemos para o futuro com Cristo, para frente, para o alto. Lucas vai lembrar desse exemplo da mulher de Ló, que vai dizendo assim, lá no Lucas 17, versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia do filho, que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tenta preservar a sua vida, a perderá. E quem perder, esse a salvará. Quem tenta preservar as antigas práticas, quem olha para trás e pensa, naquele tempo eu tinha a liberdade de fazer aquelas coisas, naquele tempo eu poderia gastar-me, eu aproveitar e desfrutar mais dos prazeres, naquele tempo eu poderia ficar mais à vontade, naquele tempo eu não tinha que estar presente em cultos, naquele tempo eu não tinha que ficar lendo a Bíblia, naquele tempo eu não tinha que orar tanto, e às vezes lembramos ou pensamos de uma maneira pecaminosa nessas coisas, como que desejando as coisas que ficaram para trás, como o povo hebreu olhando, lembrando daquelas panelas de carne que supostamente eles tinham no Egito, e tentando preservar uma vida que o Senhor não tem para nós e que na verdade já foi destruída. E esse que poderia alcançar uma vida eterna, devido a ficar ligado no passado, na verdade perderá. E a gente vai entender por quê. Porque, versículo 11, Filipenses 3 ainda, a gente não vai sair do texto, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Marcos 13:3 vai dizer, todos odiarão vocês por causa do meu nome. E vai dizer, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. Vai cair por terra aquela ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, porque o Senhor deixa claro que aqueles que receberam a salvação do Senhor devem permanecer firmes,
não olhando para trás, mas avançando para Cristo. Porque aqueles que permanecerem firmes, fiéis, avançando, desprezando as coisas que para trás ficam, serão salvos. Hebreus 3,14 vai dizer que, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, permanecemos naquilo que foi ensinado desde a fé, o Evangelho que nos resgatou no início deve estar fervendo em nossos corações em todo o tempo. Não podemos viver lembranças do pecado, da perdição e da maldade de onde o Senhor nos tirou. Não devemos desejar viver aquilo que o Senhor tirou de nós. Por isso que Paulo fala que não que eu já tenha recebido isso ou que já tenha obtido a perfeição. Porque de fato a gente, na caminhada, em todo tempo, temos que nos aperfeiçoando, vigiando, orando, de fé em fé, avançando, indo para o alvo e sempre apontados para o alvo que é Cristo, sem nunca voltar para trás, sem nunca olhar e desejar as coisas que para trás ficaram. Porque não recebemos ainda, não estamos completos, não recebemos de fato a completude de Cristo, mas prossigamos para alcançar, para conquistar aquilo que também, para o que também foi conquistado por Cristo. É interessante, porque Cristo já conquistou, mas nós devemos conquistar. Já nos foi dado, já nos foi concedido, mas temos que batalhar para que permanecemos nisso. Porque aquele que permanece fiel será salvo. Fomos salvos em Cristo, mas estamos buscando a salvação, lutando pela salvação. É algo que parece contraditório, mas na verdade não é. O Senhor nos entregou e nos deu. Mas quando não vivemos em conformidade com aquilo que o Senhor nos deu, é como se desprezássemos o presente dado por Cristo. E com isso perdemos aquilo que a salvação dada a nós, perdemos o benefício da salvação, da justificação de Cristo. Irmãos, versículo 13: quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu sei que eu não alcancei a plenitude. Eu sei que muitas vezes, talvez, venha em mim um desejo de retornar aquilo que o Senhor já retirou de mim. Muitas vezes meu corpo, a minha carne, deseja o prazer, a satisfação, mas uma coisa eu faço, esquecendo, lançando fora essas coisas, lutando contra esses pensamentos, lutando contra esses desejos, lutando contra as fraquezas, das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Avanço para a eternidade, avanço para o céu, avanço para o Senhor. A oração do Pai Nosso vai dizer que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Não aguardamos até a salvação, até a vinda de Cristo e o seu resgate, quando vamos morar com Ele, para que vivamos as coisas maravilhosas que Ele tem para nós. Nós buscamos a vontade dEle aqui nessa terra, para que aqui já venhamos desfrutar o gozo, a alegria, a presença, o poder, a glória dEle, o seu governo em nossas vidas. Então, avançamos para isso, avançamos para o alto. Em Lucas 9, vemos o chamado do Senhor para alguns homens que ouviram a mensagem de Cristo, que talvez se ajuntaram a ele para ouvir a pregação de Cristo quando ele estava ali no começo do seu ministério, e Jesus vai dizer assim: siga-me. Mas um respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero seguir, mas permita que antes disso eu despeça das pessoas de minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E essa parte aqui é muito importante, a gente tem que aplicar em todo o tempo em nossas vidas. O Senhor nos convida a fazer algo. E Ele fala que
se fomos a mão arada, se fomos convocados, se somos chamados, se somos... olhamos para trás, não somos aptos para o reino de Deus. Não se quer falar para a obra, fala para o reino. Então aqueles que talvez receberam de Cristo o reino, mas juntamente com o reino de Cristo recebam também a responsabilidade e rejeitam essa responsabilidade, não estão aptos sequer para estar no reino, porque o reino de Deus não é para os preguiçosos, não é para aqueles que se voltam para as coisas do passado ou as coisas pecaminosas. Deixe que o mundo continuará sendo o mundo, porque ele sempre foi o mundo desde quando Deus o criou. As coisas andam, as coisas funcionam. Nós não faremos falta para resolver os problemas da humanidade, mas o Senhor tem nos colocado para nos chamar, nos convocado para uma grande obra, e ficamos aflitos por tantas coisas. Achamos que as coisas não vão se resolver se nós não colocarmos as mãos, mas o Senhor fala: deixe que essas coisas vão se resolver sozinhas. Os mortos sepultam seus próprios mortos. A vida das pessoas vão continuar seguindo. Mas, se você está com a mão na arada, se lhe foi colocado, proposto algo a ser feito da parte do Senhor, não olhe para trás. Jesus caminhando junto ao mar da Galileia, em Mateus 4, ele vai ter lá Simão, Pedro, André, depois vai chamar também juntamente com João e Tiago, e vai fazer o seu chamado. E imediatamente vai dizer que Jesus falou: venha comigo, eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Imediatamente. E depois vai falar de Tiago e João que então eles no mesmo instante deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. E é interessante que eles tinham muita coisa para ser resolvida, muito trabalho a ser feito, porque eles acabaram de fazer uma pesca generosa ali, que Jesus havia concedido a eles, peixes que eles nunca pescavam em semanas, talvez, de uma vez. E eles deixam tudo para seguir a Cristo, sem se preocupar, sem olhar para trás, sem pensar duas vezes no que, mas os peixes talvez não estragar, ele não vai dar conta de organizar, de fazer a venda, de negociar. Senhor, eu podia deixar primeiro eu ajudar meu pai a terminar essa questão dos peixes aqui, vender, levar para o comércio, ou pagar as contas que ficaram, resolver os problemas e tudo. Assim, não titubearam, não olharam para trás, só deixaram, seguiram a Cristo. Deixe que os negócios vão continuar funcionando, mas siga ao Senhor. Em Mateus 10, 37, vai dizer que quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim, quem não despreza a si mesmo, não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, devemos amar o Senhor ao ponto de deixar, muitas vezes, necessário for a própria família, necessário for os nossos próprios desejos, nossos próprios sonhos, que talvez não são os sonhos de Deus, não são os desejos de Deus, os nossos propósitos não são os propósitos de Deus. Lá no Provérbios vai dizer que o homem pode até fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então deixamos o barco e sigamos Jesus imediatamente. Glória a Deus, aleluia. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deve estar bem claro diante de nós o nosso objetivo. A ideia de alvo aqui deixa claro que há um propósito claro, há um propósito específico, há uma busca, há um anseio, há um desejo, há uma meta. Temos uma meta, temos um objetivo, temos um propósito.
Isso deve estar claro diante de nós. Quem tem um alvo, olha para ele, olha para o alvo, visualiza e lança ou avança para ele. Um alvo deve ser acertado, um alvo deve ser mirado e acertado com todas as forças, ou com toda a velocidade, ou com toda a precisão. E o alvo é Cristo. Glória a Deus. Vai dizer na palavra de Deus lá em Marcos 10, a respeito do cego Bartimeu, que clama Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e Jesus escuta o seu grito e chama ele. Ele estava com um propósito firmado de se achegar diante de Cristo, não importasse o que foi, a única coisa que ele podia fazer era gritar, então ele gritou. Então ele falou, e ele clamou a Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Então, Cristo chamou. E quando Cristo chama, ele vai. Ele lança a sua capa e vai até Cristo. E aquele que seria um gesto muito claro de desapego com o seu passado, muitos vão entender que a capa ali, além de ser utilizada para cobrir o filho, também era onde ele começava para receber o dinheiro que era lançado. E alguns estudiosos vão dizer que naquela época Roma concedia uma capa àqueles debilitados, doentes e aleijados, para poder pedir esmolas na rua, para que não fosse qualquer um pedindo e pessoas tentando enganar outros. Eu ouvi certos estudiosos falando isso, e é interessante que ele, com esse benefício romano de poder pedir as esmolas que não era concedido a qualquer um, quando ele escuta o chamado de Cristo, ele lança fora a capa, ele lança a sua capa. E a ideia de lançar é porque estava nele, ele estava coberto. Então ele não vai com o que ele estava coberto, ele lança porque ele entende que não precisaria mais, ele não voltaria àquela vida. Mesmo antes de Cristo curá-lo, ele sabia que ele não voltaria atrás no seu passado, ele não voltaria a pedir esmola, ele não voltaria à cegueira que ele tinha. Versículo 15 de Filipenses vai dizer: todos pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Glória a Deus, aleluia. Todos, e está bem claro aqui para nós, todos os irmãos aqui já têm tempo de igreja, de fé, de evangelho, mesmo que comparável um com o outro seja pouco, mas tempo suficiente para ser considerado talvez alguém maduro na fé. Se alguma coisa temos pensado um diferente do outro, temos compreendido mal ou entendido de uma maneira limitada, o Senhor vai nos revelar, o Senhor vai nos explicar isso. Isso vai ser esclarecido e temos muitas dúvidas. Do contrário, gostaríamos ouvir os ensinamentos, estudar diariamente e tentar aprender com os irmãos que estudaram mais acerca da palavra de Deus. O Senhor vai esclarecer todas essas coisas e no céu todas as dúvidas serão esclarecidas. Mas o que você tem, o que nós temos até hoje, vamos andar de acordo com isso. Sabemos de maneira clara o que devemos fazer. Temos ainda muitas dúvidas, faltam muitas coisas, mas o que temos até hoje é o suficiente para continuarmos avançando e não voltar para trás. Andemos de acordo com aquilo que já nos foi dado. Abraão, lá em Gênesis 12, vai dizer: eu chamava o Senhor, saia da tua terra, saia da tua parentela. Abraão não sabia de nada de Deus. Abraão não tinha a Bíblia, Abraão não sabia como era o poder de Deus, não sabia o que o Senhor era, o seu poder, a sua glória, não sabia o que ele significava, não sabia que ele era bondoso, justo, misericordioso. Abraão não tinha conhecimento dessas coisas. Abraão sabia somente que era o Senhor. E é tudo o que ele tinha, que Deus o chamou para sair de onde ele estava. E como Abraão, Paulo vai dizer em Filipenses aqui, 3,16: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Abraão ouviu a voz de Deus, o que ele alcançou para a voz de Deus dizendo: sai. E ele saiu.
Depois de sair Abraão, continuou caminhando e Deus foi entregando e revelando mais. Se ele permanece ou se ele volta atrás, não haveria mais a ser revelado a ele. Mas enquanto Abraão avançava, o Senhor concedia mais o seu conhecimento. E fica claro aqui na leitura da palavra, o quanto mais Abraão conheceu do Senhor, o quanto mais Abraão conheceu de Deus. E com o que ele tinha, ele saiu e foi adiante. Nós, como cristãos, devemos sempre avançar para a frente, nunca retornar atrás. Nunca voltar às antigas práticas. E talvez isso aqui não se aplique só a pecado. Estou falando de avançar no reino do Senhor. Às vezes o Senhor nos coloca uma obra na mão e paramos no meio do caminho, ou resolvemos voltar atrás quando parece que as coisas não dão fruto. Ou quando começamos a orar e o Senhor tem misericórdia de mim, porque muitas vezes começamos a orar ao Senhor pedindo algo, e muitas vezes queremos desistir e parar de orar porque parece que a resposta do Senhor não vem. Mas o Senhor nos convida a não olhar para trás. O Senhor nos convida a não olhar para o tempo de incredulidade em que pedíamos e não éramos atendidos porque pedíamos mal. Mas agora o Senhor nos fala que continuamos pedindo, continuamos orando, continuamos fazendo a obra dele, porque Ele que trabalha por nós, vamos viver de acordo com aquilo que o Senhor já nos revelou, já nos entregou até hoje. E Ele nos entregou o suficiente para fazer o que nos está proposto. Na física, existem dois tipos diferentes de deformação física nos materiais. Existe a elasticidade e plasticidade. A elasticidade é quando um objeto é esticado e ele volta à sua forma natural. Alguns em certo nível maior, outros menores, mas voltam de alguma maneira ao que ele era. E existe a plasticidade. A plasticidade, quando deformada, não volta ao seu estado. Não somos como o elástico que é esticado e depois volta. Nós somos como o plástico que, quando modificado, nunca volta ao seu estado anterior. Não retorna ao estado anterior. Em Romanos 12 vai dizer que não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. E a palavra que Paulo vai dizer lá em Romanos 12 é que não vos amoldeis. Não vos amoldeis aos padrões deste mundo. Não vos deixem ser modificados, ser transformados, se adaptarem aos padrões deste mundo. Porque o Senhor tem uma transformação completa. Porque o mundo se adapta aos seus gostos, à sua vontade, aos seus desejos, aos seus prazeres. Mas o Senhor não se adapta a nós. O Senhor nos transforma para que nós venhamos nos adaptar a Ele. Então a transformação deve ser constante e nunca retrocedendo, nunca voltando e sempre avançando. Paul Washer, um evangelista, pregador da palavra de Deus, vai dizer assim que o Evangelho é como um caminhão em alta velocidade. O Evangelho é como um caminhão em alta velocidade. E quando você é atropelado por ele, talvez com a mínima possibilidade de você sobreviver, pode ter certeza que a sua vida nunca mais voltará a ser a mesma. Porque quando um caminhão atropela alguém, se esse sobrevive, tem muitas sequelas. Um caminhão em alta velocidade, e assim foi quando o Evangelho nos esmagou. E se não morremos no momento em que Ele nos confrontou, lutemos diariamente para que venhamos terminar de matar aquilo que restou daquele acidente. Ou melhor, não um acidente, mas um propósito de Deus para nossas vidas. Independente de tudo, independente do que falhamos, independente do que erramos, independente de que muitas vezes voltamos para trás e deixamos e abandonamos aquilo que o Senhor nos entregou na nossa mão, muitas vezes tentamos ler a Bíblia e falando, não vou começar a leitura, começa em Gênesis, vai desce, chega em Levítico, para e depois não vou começar de novo, e volta atrás e começa de novo, e não Gênesis, não volta de novo, não, o Senhor fala, avance, não volta para trás, não pare, se você parou, você vai continuar, você vai conseguir. Se você começou uma obra, se você começou a evangelizar, se você começou a pregar para aquela pessoa e parece que ela não quer, não aceita, não vai, você vai continuar orando, você não volta atrás, você não desiste. Avancemos para o algo que o Senhor ainda pode salvar a sua família, os seus filhos, os seus colegas. O Senhor ainda pode te usar poderosamente para pregar o Evangelho, para explicar a sua palavra. Parece que muitas vezes lemos e não entendemos, mas o Senhor quer que continuemos esforçando e tentando e lutando, porque com
forma for, continuemos andando de acordo com aquilo que já alcançamos. O que hoje temos nos é dado para que possamos prosseguir para o alvo. Porque assim seremos dignos. Não porque nós somos alguma coisa, mas o Senhor nos dignifica através da obra de Cristo. E quando permanecemos nessa obra, permanecemos com a mão na arada, lutando, batalhando, suando, sangrando por conta desta obra, desta grande obra, permaneceremos dignificados por Cristo deste reino. Glória a Deus. Avancemos para o alvo. Amém? Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé, vamos estar orando ao Senhor. Aleluia, o Senhor é santo, digno de glória. Deus poderoso e Pai, tem misericórdia de nós, Deus. Sabemos que somos tão falhos, ó Deus, tão falhos, Senhor. Que muitas vezes queremos voltar e retroceder, muitas vezes queremos abandonar e deixar a obra que o Senhor nos entregou, queremos desistir muitas vezes. Senhor, muitas vezes não conseguimos fazer aquilo que nos é proposto, Senhor Deus. Nos perdoa, Pai, tem misericórdia de nós, nos dá forças para continuar lutando e batalhando em prol da Tua obra, em prol do Teu reino, em prol de uma vida de santidade, em prol da busca do poder, da intimidade real e profunda contigo, Senhor. Nos ajuda a continuar fazendo, a continuar andando e caminhando, sem olhar para trás, sem saudade, sem desejos pelas coisas que ficaram no passado, mas desejando e almejando aquilo que está diante de nós, a glória que nos está proposta, Senhor, o poder que o Senhor nos tem entregado na eternidade, e ainda aqui nesta vida já nos está entregue para que possamos desfrutar dessa presença, deste poder. Espírito Santo, nos dá forças para buscar, nos dá forças para te louvar, para adorar, exaltar o nome do Senhor, nos dá forças para permanecermos fiel, pois Tu és fiel a nós, Senhor Deus. Glória damos ao Teu santo nome, louvor, honra e majestade te entregamos, Senhor. Majestoso Tu és, glorioso, Senhor. Exaltado seja o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, Deus abençoe os irmãos que participaram do culto online. Glória a Deus. Pastor Lucas, Moneyson, Lara, Kézia, Nicole,